Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor. É uma alegria ter vocês aqui em nosso canal. Aqui nós tratamos de assuntos que envolvem a religião, a fé, a Bíblia. E hoje nós temos uma pergunta muito interessante, tem que ver com o livro de Gênesis, sobre o dilúvio. Fica com a gente até o final, tenho certeza que você vai gostar. Fala sério, pastor, tudo bom? Aqui quem tá falando é o Marlon, sou de Maringá, do Paraná. Há um tempo atrás, quando eu fiz um vídeo pro senhor, esse menininho aqui não tinha nem nascido ainda. Hoje ele tá com 1 aninho e 3 dias. Olha que beleza, né? Mas a gente tem uma dúvida, pastor, pra tirar com o senhor. Bom, é o seguinte, como a gente gosta muito de estudar a palavra do Senhor, a Bíblia, e a gente gosta bastante de cronologia, a gente andou estudando no Gênesis 5. E a gente viu, em Gênesis 5, o dilúvio aconteceu no ano 1656, partindo do ano zero. A gente viu também, pastor, que Matusalém também morreu no mesmo ano do dilúvio. A nossa dúvida é a seguinte: Matusalém morreu porque não entrou na arca ou Matusalém morreu de velhinho mesmo? Essa é a nossa dúvida, pastor, do Marlon e do Isaac. Muito obrigado, Marlon, por sua pergunta. A propósito, aproveito para mandar um abraço para os queridos aí de Maringá. Fez 76 anos nesses últimos dias aí. Acho que dia 10 é a data do aniversário de Maringá, mas se não me falha a memória, esse ano foi comemorado dia 8. Muito bem, um abraço para você que mora em Maringá. Parabéns por essa festividade. E hoje nós vamos então responder a essa pergunta bem interessante. Está aqui no livro de Gênesis, na parte inicial, onde fala da história de Matusalém. A propósito, Matusalém foi o homem registrado na palavra de Deus que mais viveu na face da terra, um total de 969 anos. E a pergunta do Marlon é: por que Matusalém não entrou na arca? Ele morreu no dilúvio? Ou ele morreu antes do dilúvio? O que aconteceu? De acordo com os cálculos, Matusalém morreu no ano do dilúvio. E, de fato, Excelência, a sua pergunta é muito pertinente, os cálculos batem certinho. De fato, Matusalém morreu no ano do dilúvio. Resta saber se ele morreu no dilúvio. E aí ficaria a pergunta: por que ele não entrou na arca? Por que não aceitou o chamado de Noé? Ou se ele morreu um pouco antes do dilúvio, não é? Bom, eu vou fazer a análise desta questão, primeiro começando do texto bíblico, não é? Quando nós vamos ao livro de Gênesis, no capítulo 5, nós temos aqui uma genealogia. Eu sou apaixonado por genealogias e as genealogias de Gênesis até o capítulo 11, para mim, são as mais fantásticas da Bíblia. Eu até pretendo escrever um artigo sobre elas, muito, muito interessante. E aqui, falando sobre Matusalém, no capítulo 5 e o verso 25, diz assim: viveu Matusalém 187 anos e gerou a Lameque. Viveu Matusalém, depois que gerou a Lameque, 782 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Matusalém 969 anos e morreu. Quando você faz uma análise desta genealogia, você vai perceber que Matusalém era filho de Enoque, portanto, recebeu talvez a educação mais fantástica de uma das pessoas mais incríveis que esse planeta já viu. Inclusive, ele andou tanto com Deus, e no verso 24 diz que Enoque andou com tanta intimidade com Deus que Deus o levou, o tomou para si, né? Ainda com 300 anos, Enoque foi trasladado vivo, sem ver a morte, para habitar a eternidade com o nosso Deus. E o seu filho Matusalém, naturalmente, recebeu a melhor educação, a educação deste homem que foi um grande servo de Deus. Quando nós vamos ao livro de Judas, nós percebemos aqui no verso 14 o seguinte: e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus anjos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Você vai perceber que, além de andar com Deus, Enoque também era um profeta. Enoque profetizou algumas coisas, inclusive sobre a segunda vinda de Jesus. Olha que coisa fantástica. Enoque estava bem além do seu tempo. Mas vamos lá, voltando para a nossa genealogia. Por que eu citei Enoque? Enoque colocou o nome do filho dele, Matusalém, e esta
este nome Matusalém na língua hebraica tem um significado assim muitíssimo interessante. A palavra Matusalém significa quando ele for, virá. Em uma tradução assim livre, quando ele for, virá. E o que significaria isso? Há muitos estudiosos que entendem que o nome que Enoque colocou no seu filho era uma profecia de que quando Matusalém morresse, o dilúvio viria. Então, dentro dessa perspectiva, Matusalém ele morre um pouco antes do dilúvio, no ano em que ocorre o dilúvio, e a morte de Matusalém testificava para todos os que habitavam ali que depois da sua morte viria então o dilúvio. Bom, agora eu parto para uma segunda análise, esta análise muito mais restrita ao público adventista do sétimo dia. Entretanto, você que me assiste, se tiver curiosidade, pode buscar. O livro é História da Redenção ou Patriarcas e Profetas. São dois livros assim fantásticos que contam sobre este período. E ali nesses dois livros mostra que, de fato, Enoque ele era um profeta. E o fato dele ter colocado este nome em seu filho realmente era um alerta para o mundo de que com a sua morte, depois da sua morte, o mundo seria destruído em um dilúvio. Matusalém muito provavelmente ajudou Noé em sua pregação. Não entrou na arca não porque ele morreu no dilúvio com os demais pecadores, mas porque realmente ele morreu um pouco antes. Assim como seu pai, que foi levado ao céu, já havia profetizado, inclusive colocando este nome tão especial em seu filho, que era um alerta, como disse, para o mundo antediluviano. Tá bom? Eu espero ter ajudado você com esta questão. É um assunto que realmente me faz brilhar os olhos. Eu gosto muito de genealogias. E o nome de Matusalém realmente era um teste para o mundo. Não é? As pessoas não se deram conta quando Matusalém morreu. E, bom, o resto você sabe. O mundo foi destruído em um dilúvio. É isso aí. Que Deus abençoe você e até o nosso próximo vídeo.